Que pensamentos vêm em sua mente ao ouvir essa música? Quais sensações são despertas ao ver imagens como essas? Talvez agora, depois de aguçados os seus sentidos, fique mais fácil para você tentar responder à grande questão desse vídeo. O que é angústia? Qual sua finalidade? Para o senso comum, as definições de angústia são bastante similares, mas não chegam a esclarecer sua finalidade nem tampouco a sua relação filosófica com a existência e a humanidade. Vejamos algumas dessas definições. Angústia, para mim, é um conflito nas nossas emoções. É um sentimento de dor, tristeza, agonia e sofrimento. Minha angústia é estar aflita e não conseguir mudar a realidade. Angústia para mim é sentir um aperto no peito e ficar triste. Para mim, ela é um sentimento de tristeza, mas em cima de outro sentimento de tristeza. Então ela é uma tristeza muito mais profunda. Para mim, angústia é medo e aflição. Ao ouvir a palavra angústia, é fácil relacioná-la a um tipo de desconforto. Mas o que essa palavra traz quando buscamos o seu sentido dentro das relações fenomenológicas? Para alguns autores, ela é constitutiva de nossa essência. Para outros, é um meio para encontrarmos o sentido da vida. Por isso, escolhemos 4 autores que falam sobre a temática dentro de um contexto fenomenológico, existencial e humanista. Buscamos, desta maneira, encontrar se existe uma convenção entre os autores quanto ao significado e a finalidade da angústia dentro de uma perspectiva fenomenológica e também ajudar a você que assiste a conhecer melhor o tema dentro da fenomenologia. Em 2020, o MEC trouxe para os jovens brasileiros uma abertura para a discussão de quais estigmas estão associados às doenças mentais. No Brasil, 1 em cada 20 pessoas tem depressão. O Brasil é o país com maior índice de depressão da América Latina. A depressão hoje é considerada a doença mais incapacitante do mundo. Mas não se assuste, não mudamos o assunto, apenas o ponto de partida. Sabendo que a depressão é uma doença, daí podemos ir até as possíveis causas. Vejamos: frustração, desemprego, violência, preconceito, fracasso, perda. E agora? Analise essas palavras. Elas te fazem lembrar de angústia? Ficou mais claro agora, não é mesmo? Partindo das causas, fica mais fácil perceber a relação entre os índices de depressão no Brasil e no mundo e como a angústia está relacionada a essas desventuras e a sensação de desconforto. Mas vejamos o que a fenomenologia vai dizer sobre a angústia. Heidegger dedicou todos os seus esforços a investigar o sentido do ser. Ele começou analisando o próprio homem, uma vez que o homem é o único ser que tem a capacidade de pensar. Nas palavras de Descartes, penso, logo existo. Esse ente que pensa ele denominou de ser aí, Dasein, como um ente que existe, que está aí. Dasein é um homem que existe na realidade cotidiana, aquele que pensa. Esse ser aí é o ser no mundo, é inseparável do mundo. Nesse sentido, o homem é o único ente que pode compreender o traço constitutivo do seu ser no mundo. Mas Heidegger vai dizer que o homem não tem uma natureza determinada a priori. Não existe uma natureza humana pronta e acabada. Ele é um ser inacabado, sempre aberto ao futuro. É nessa indeterminação, portanto, que surge a angústia.
esse nada, esse vazio, que é a existência. É nesse vazio que o homem encontra a si mesmo. A natureza humana é essa abertura para as coisas, é esse vazio que busca ser alguma coisa. O homem é projeto. A necessidade de viver é uma necessidade de preencher esse vazio, de projetar-se no futuro. A angústia, portanto, não é o medo da morte, mas é a percepção mais profunda de nossa finitude. Somos o único ser na face da Terra capaz de reconhecer que existimos para morrer. É essa percepção aniquiladora que nos orienta para o cuidado, para a preocupação com a nossa existência. Heidegger via na angústia uma forma de se descobrir, ver o que está errado, sair de determinado sentimento até se descobrir. Para Sartre, o homem vive de escolhas, e dependendo de qual escolha fizer, é que o homem vai manifestar a sua presença no mundo. O homem primeiramente existe, e durante o processo de sua existência, ele se torna e vai construindo a essência. Ou seja, para Sartre, a existência precede a essência. A angústia em Sartre está mais relacionada à questão de liberdade de escolha. E essa liberdade é o que vai fazer com que o indivíduo se torne angustiante. Mas é através da liberdade que o mesmo se constrói. O indivíduo possui a liberdade de escolha para fazer opções em sua vida. E, em contrapartida, esta consciência de liberdade suscita no sujeito o aterrorizante sentimento de angústia. Angústia essa causada pela responsabilidade das opções, pois o homem é livre para responder por suas escolhas, não podendo culpar a outro por suas glórias ou até mesmo os seus fracassos. Aqui vemos uma aproximação com Kierkegaard na relação entre angústia e liberdade. Soren Kierkegaard analisa a angústia a partir do pecado de Adão e Eva. A proibição era o elemento gerador da angústia em Adão. Quando a serpente afirma para Adão que aquele fruto lhe daria não somente o conhecimento do bem que ele já conhecia, mas também do mal, que até então não conhecia, já que estavam num contexto de paraíso, e que só cabia ao divino dominar, tanto que a serpente diz que só comendo do fruto eles seriam como o próprio Deus, ali surge a angústia de Adão. O não dever comer o deixava inquieto, pois, ao ser nele desperta a possibilidade da liberdade que consistia em conhecer não só o bem, mas também o mal, causava-lhe uma aflitiva possibilidade. A liberdade, então, abre as portas para possibilidades e, a partir da possibilidade, que se manifesta a angústia do escolher. Ainda segundo Kierkegaard, ao tomar decisões, o indivíduo se depara com a liberdade absoluta da escolha, de fazer algo ou até mesmo nada. É possível que o sujeito se abre para o futuro de possibilidade, até mesmo de tudo. A angústia aumenta nossa consciência e responsabilidade moral diante das escolhas. A partir daí, o sujeito se constitui em um constante vir a ser. Na visão kierkegaardiana, a angústia é própria do indivíduo, sabendo que o homem é responsável por conquistar sua existência a partir das escolhas e é diante dos possíveis caminhos lançados diante de ti que a angústia aparece. No entanto, ela é necessária para impulsionar o movimento do ser. Em sua obra Temor e Tremor, o filósofo dinamarquês diz que só a fé é capaz de silenciar a angústia, a qual ele define como sendo o salto da fé, pois sem a fé a angústia leva ao total desespero. Segundo ele, a angústia é então o caminho para a fé, sendo a fé o que leva o homem a assumir a angústia de forma positiva. Vejamos agora o que diz Viktor Frankl sobre a angústia. Frankl vai dizer que a angústia é aquilo que nos faz buscar em nós mesmos um sentido. Esse desconforto é o que vai nortear a ação que temos a seguir. Para ele, diante de cada fenômeno da vida, temos escolhas a fazer e até mesmo quando não nos é possível escolher, é preciso buscar o significado que aquele fato traz em si.
Frank viveu anos terríveis dentro dos campos de concentração. Ali, onde não tinha família nem ambição, ressignificar sua sobrevivência era algo que ele fazia por entender que, já que estavam vivos por escolha ou porque não determinaram, eles deveriam ver aquilo como um presente, a própria sobrevivência, que ainda tinham. A ordem era não ir para o fio, a cerca elétrica onde muitos se eletrificavam até a morte. Ele descobre que quando a fome e o frio são as maiores preocupações, preocupar-se com o outro, mesmo que esse outro não seja intimamente ligado a você, pode trazer um conforto e um sentido ao sofrimento que está ali diante de si. Sofrimento, de certo modo, deixa de ser sofrimento no instante em que se encontra um sentido, como um sentido de um sacrifício. Então vejamos. Vimos que os autores divergem quanto ao fato originador específico da angústia no ser. Porém, para a fenomenologia, existe sim uma certa concordância quanto à finalidade da angústia e esse movimento que ela produz na existência do ser humano. Percebemos que todo o sentido de desconforto associado à angústia, à dor, ao medo, à impossibilidade ou até mesmo a possibilidades nos levam ao movimento em busca de não permanecer inertes às desventuras da vida. E já que parte da existência consiste em escolhas que fizeram por nós, como o próprio vir a ser, o nascer, o existir, deixamos uma pergunta para você sobre tudo o que viu até aqui. O que você fará com o que o mundo fez de você?